Fala galera do sétimo ano, continuando aqui com o nosso livro, nós vamos estar falando de ecossistemas aquáticos, que ficou faltando da semana passada para a gente concluir, falando sobre biomas mundiais, ok? Agora nós vamos estar falando de biomas aquáticos, que são que, além dos continentes da superfície terrestre, apresentam uma grande área coberta por água. As diferenças entre os ambientes aquáticos são determinadas principalmente pela temperatura da água, da quantidade de nutrientes dissolvidos, composição química como a salinidade, luminosidade, entre outros. Conforme essas características, os ecossistemas aquáticos podem ser de água doce, dos colas, ou de água salgada, marinho. Entre eles estão lagos, córregos, rios, recifes de corais, zonas bênticas, zonas pelágicas, oceânicas. Zonas bênticas correspondem ao fundo do mar e as zonas pelágicas oceânicas, as águas abertas dos oceanos. Estuários, áreas entre rios e marés que sofrem impactos das marés. Zonas entre marés, regiões que sofrem o impacto direto da subida e da descida das marés, ficando, no caso, períodos sem cobertura de água, em outros períodos cobertos de água. Então aí mostrando como é que ocorre o encontro dessas águas, o que é que esses ecossistemas marinhos realizam. Por exemplo, a questão da maré, quando ela enche, quando ela seca, ela deixa um monte de nutrientes. Por isso que a questão dos mangues fica mais fácil, vai lá, retira o caranguejo. Tá? Aí mostra, por exemplo, na página 9 do nosso livro, a parte dos manguezais. Tá? Os manguezais, eles aqui ocorrem em todas as regiões costeiras tropicais e subtropicais do mundo. Caracterizam-se pelo sedimento, salinidade e inundação diariamente, inundando diariamente pela maré. Sobre esse sedimento formam-se bosques de árvores que apresentam adaptações para sobreviver à salinidade e ali os seres vivos conseguirem retirar nutrientes daquele local. Beleza? Então aí foi a parte dos ecossistemas aquáticos. Agora falar para vocês sobre biomas brasileiros. Os biomas brasileiros apresentam uma das maiores diversidades de animais e plantas do planeta. A maior parte da nossa biodiversidade está presente em 6 biomas continentais. Exemplo: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Além dos biomas continentais, o Brasil tem os biomas costeiros, que atingem vários ecossistemas diferentes na extensa costa litorânea brasileira. Entre eles podemos destacar manguezais, dunas, costões rochosos, ilhas, restingas, recifes de corais, baías, praias e falésias. Falésias, Ceará, parte das praias, tem muitas falésias para lá também. Manguezais, aqui na nossa região amazônica, é rico na parte de manguezais. Tá? Exemplo, praia de Ajuruteua, praia ali próximo do Outeiro também, e Coaraci também tem alguns restos de manguezais. Tá? Mostrando aqui a divisão dos biomas: Amazônia com 49,29%, Pantanal, Pampa, Caatinga, Mata Atlântica e Cerrado, mostrando toda a quantidade desses biomas aqui no nosso país, beleza? Amazônia, primeiro bioma. O que é que nós vamos levar em consideração aqui na Amazônia? É o maior bioma brasileiro. Compreende, no caso aqui, a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo.
localizada na região norte. A Amazônia apresenta muitos rios, grande quantidade de chuvas e, consequentemente, alta umidade do ar, além de temperaturas entre 25 a 28 graus Celsius. A Amazônia é o maior bioma tropical do Brasil, tá? Mas diga-se de passagem que é um bioma onde tem duas estações, praticamente. Quente e chuvosa, ok? Então o clima, devido à questão ser tropical, ele apresenta uma variação aí muito grande. Ao contrário do que se imagina, o solo da Amazônia é pobre. Então assim, por que o solo da Amazônia é pobre? Porque os nutrientes que caem, galhos, folhas, animais mortos, frutos, tudo vai para o solo. Aqueles nutrientes entram em decomposição e acabam servindo de nutriente para o solo. Não tem nenhuma outra fonte. Então, se aquilo dali é destruído, a Amazônia se torna pobre. E, consequentemente, a Amazônia ela perde os seus nutrientes, ela perde a sua vegetação e com isso vai ocorrendo o processo de soreamento. Tá? E se vai ocorrendo esse processo, a Amazônia vai diminuindo. Por isso que não é interessante a parte do desmatamento, porque não há produção de chuvas, não há produção ali de um clima estável na região, não só na região, como também nas outras partes do país. Por quê? A Amazônia influencia no clima de outras regiões brasileiras. Aqui a densa cobertura vegetal que cai do solo, como folhas e galhos, auxilia na proteção do solo durante as chuvas, para não carregar, não levar todos os nutrientes. Alguns, no caso, vegetais típicos, açaí. Essa característica possibilita que nos diversos ecossistemas desse bioma se desenvolvam milhões de espécies vegetais e animais. Então, se tem ali uma grande biodiversidade, vai ter, no caso, grande quantidade de animais, grande quantidade de vegetais naquela área. A vegetação inclui árvores de 30 a 40 metros, como seringueira, castanheira, juntamente com outras mais baixas também, não são somente essas, tá? Esqueci de falar aqui para vocês, entre os frutos, sementes mais conhecidas da Amazônia estão o açaí, o guaraná, castanha do Pará, cupuaçu e o cajá, tá? São exemplos das sementes mais típicas da nossa região amazônica. Outro detalhe, juntamente com outras mais baixas, essas árvores formam diferentes níveis, estratos na floresta. Sobre algumas árvores crescem plantas epífitas, como bromélias e orquídeas no chão. A luminosidade é menor e o desenvolvimento das plantas pequenas é limitado. Então, para as bromélias e as orquídeas é interessante ficar no alto dessas plantas, dessas árvores maiores. Por quê? Elas não vão roubar nutrientes. O que elas querem dali é luz solar. Então, se ela não vai roubar nutriente, ela vai querer só luz solar e a água da chuva, para ela se desenvolve de boa, tranquilamente ali. Ok? Então, é show de bola essa parte. Como o clima é favorável, a disponibilidade de alimento é farta, a fauna é rica com uma grande diversidade de animais. Há invertebrados, aves, anfíbios, serpentes, mamíferos, como macacos, cutias, veados, onças, jaguatiricas e entre outros animais ali presentes. Então, assim, a Amazônia ela tem inúmeros animais, tá? Inúmeros vegetais, que até hoje não são conhecidos também, vale ressaltar. Então, além do clima ser um clima tropical, quente, úmido, uma grande biodiversidade, uma grande quantidade de nutrientes, ela também apresenta ali uma grande quantidade de animais. Com toda essa biodiversidade e constantemente ameaçada pelos desmatamentos e queimadas que acometem para a abertura de áreas destinadas à pecuária e agricultura. Pecuária e agricultura é os grandes inimigos dos nossos biomas. Por quê?
acabamos perdendo essa biodiversidade. Então, se a gente acaba perdendo essa biodiversidade, a gente acaba perdendo ali toda essa identidade desses biomas. Beleza? Aqui exemplo do cupuaçu, castanha do Pará, temos o guaraná, típico daqui, e olha a estrutura, a altura, aí mostra a imagem da altura das plantas, a quantidade de animais, beija-flor, anta, gambá, tucano, extrato da floresta amazônica, extrato emergente, extrato arbutivo, suberbosque. Então, mostrando toda essa quantidade de animais aí. Cerrado. Cerrado é mais um bioma brasileiro. É exemplo de savana, corresponde ao segundo maior bioma brasileiro. Abrange vários estados brasileiros e grande parte da sua área original foi desmatada ou queimada para servir a pecuária ou a agricultura. Então, volto a te falar sobre os grandes vilões dos biomas, tá, brasileiros, que no caso é a pecuária e aí a agricultura. O Cerrado apresenta um clima tropical, quente e duas estações definidas. Quem são elas? Inverno seco e verão chuvoso. Ok? Então marca aí. Inverno seco e verão chuvoso. O solo é predominantemente arenoso, pouco fértil, com baixa capacidade de reter água. Então, pouquíssima. A vegetação é, em sua maioria, rasteira e árvores são pequenas com cascas grossas e galhos retorcidos, as quais dão ao bioma uma aparência de ambiente seco, características da savana. As raízes são longas para atingir a água que está presente em grande quantidade no subsolo. Então, as cascas, os troncos retorcidos, pouca folhagem, é uma maneira de se adaptar ao ambiente. E isso faz com que a vegetação ela dure ali naquele local com temperaturas elevadas. O inverno é comum ocorrer queimadas naturais. As cascas grossas do tronco protegem as árvores do fogo, as quais rebrotam após as queimadas. O calor do fogo também auxilia algumas sementes a germinarem, inclusive algumas espécies somente crescem após as queimadas, beneficiando a reprodução das plantas. Então a queimada é uma queimada natural devido à grande quantidade de calor. Qualquer atrito ocorre o surgimento de uma faísca e com isso a queimada. É um processo natural de reestruturação do local, renovação do local na verdade, e devolve nutrientes para o solo e brota ali novas plantinhas. A fauna do cerrado é bastante rica e composta de animais que também são encontrados em outros biomas, que lhe fazem fronteiras, como a Caatinga e a Amazônia. Entre as espécies estão inúmeros insetos e outros invertebrados. Aí nós temos aqui o buruti, tem outra, o tamanduá-bandeira, o lobo-guará, o sabiá do campo. Então, são espécies típicas daquela região. Nosso próximo bioma, Caatinga. Caatinga, como o próprio nome diz, Mata Branca, que se refere ao aspecto seco da Mata Branca durante a maior parte do ano. É idêntico ao clima do Cerrado, mas com a sua característica peculiar, tá? Pois seu clima é quente e seco, com pouca chuva. O solo é rico em minerais, mas pobre em matérias orgânicas. O rio São Francisco é o principal rio da Caatinga. É um dos poucos da região que dispõe
de água durante todo o ano. Então, é o único rio que tem água para este bioma. Um ambiente seco, com espinhos, raízes longas para absorver água, com camadas mais profundas do solo e caules que armazenam água. São exemplo da caatinga o xique-xique, mandacaru, capim-dourado. São exemplo de vegetais da caatinga. Lembrando que o bioma caatinga, ele tem ali a sua grande biodiversidade também. Nós temos entre os animais que se encontram na caatinga o calango, o gambá, serpentes, morcegos, que atuam também na polinização dos vegetais. Tá? Então eles ajudam ao processo de polinização. Tá aí o calango, arara azul, carcará, capim-dourado, xique-xique, juazeiro. Outro ponto aqui. O desmatamento para atividades agrícolas é a principal ameaça para esse bioma. Se ocorre o desmatamento, destrói a vegetação e também os animais. Certo? Gente, a gente vai ficar aqui nessa parte. Não esqueçam de assistir o SPE, o vídeo do positivo. No final da semana você tem uma atividade referente a esse vídeo do positivo, tá bom? Então, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.